Seja bem-vinda à Jornada Pio Humaniza. Aqui você aprende a conectar no seu paciente o corpo e a mente, reduzindo dores crônicas e inflamações, num toque leve, que drena, modela e relaxa, elevando assim a saúde e o bem-estar do seu paciente. Eu sou Poliana Freire, especialista em saúde alternativa, e eu te ensino como ser referência em terapia manual, conquistando resultados reais aos seus pacientes já na primeira sessão. E no episódio de hoje nós falaremos sobre o seguinte tema: saúde alternativa é o futuro da saúde. Se esse assunto faz sentido para você, já curta esse vídeo e começa a me seguir para mais conteúdos como esse. Esse tema é um verdadeiro núcleo de saúde onde a terapia ocupacional, a terapia manual e remédios naturais têm tratado milhares de pessoas com êxito. E esse sucesso mediante a terapia manual tem favorecido a vida de milhares de pessoas, porque a massagem, ela é um remédio. Você aplicar a técnica correta no seu paciente, você pode viabilizar canais de saúde no corpo, que aquilo ali reverbera em bem-estar, reverbera em qualidade de vida. E é nessa qualidade de vida, é justamente nesse viés que eu quero pautar toda essa aula de hoje. Então esse tema não é sobre vacinas, não é sobre medicamento, não é sobre achismo, não é sobre misticismo. Esse tema é saúde aplicada de acordo com a ciência. E você entendendo quais são os gatilhos que você precisa pautar e ativar no corpo do seu paciente para que tudo isso seja conquistado. Justamente aqui, ó, de forma real e precisa, para que seu paciente seja um quando ele chega e outro quando ele vai embora. Esse tema, ele é uma oportunidade para você que é profissional da área, fisioterapeuta e massoterapeuta, onde você pode levar o seu paciente a outros caminhos muito diferentes de onde ele tem vindo. Ao longo dos anos, eu tenho recebido muitos pacientes que chegam com uma comorbidade, são tratados pela medicina tradicional, pela saúde tradicional, de uma forma que, vou te dar o seguinte exemplo. Existe um paciente que eu tratei durante algum tempo e ele já teve a devida alta. Quando ele chegou para mim, ele tinha dores crônicas na cabeça, ele tinha uma enxaqueca que era fora do comum. Quando eu tocava alças de pescoço, fazia toda a liberação miofacial nele, como era divergente. Ele me dizia que tinha bebido água e eu notava exatamente nessas áreas e nas alças dos ombros a falta de água nessa parte do corpo. Então, mediante a tudo isso, como você trataria um paciente desse? E sabe o que acontecia? A saúde tradicional nele envolvia-o com muitos fármacos, ele fazia a ingestão desses fármacos quando ele chegou para mim e posteriormente todos esses fármacos que eram para a cabeça, que trazia assim um alívio imediato, aos sintomas que ele tinha, reverberaram em problemas no estômago, porque é muito comum você escutar, e eu friso muito comum, não é normal, mas é comum você ouvir de pessoas que tomaram medicamentos para tratar um problema e aquele problema, entre aspas, foi sanado ou praticamente sanado, porém tem desencadeado problemas em outras áreas do corpo. Então esse tema de hoje, trazendo sim o futuro para a saúde alternativa, ele é uma oportunidade para você conhecer e aplicar técnicas que realmente levam e elevam a saúde no seu paciente. Por exemplo, hoje, eu fico muito feliz quando eu percebo que existem dados que mais da metade da população brasileira, cerca de 61% da população, tem recorrido a práticas integrativas e complementares em saúde. Quais são essas práticas, A massoterapia é uma delas, cromoterapia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, quiropraxia,
a Ayurveda, a arte-terapia, a yoga, a apiterapia, a bioenergética, a terapia de florais, os fitoterápicos, as meditações, o reiki, a aromoterapia, a constelação familiar, a geoterapia, a homeopatia, a liberação miofacial. E hoje, no Brasil, o SUS disponibiliza mais de 24 dessas técnicas de forma gratuita. Porém, o SUS ele joga um jogo onde ele atende uma gama muito grande da população, impossibilitando muitas vezes o acesso à saúde alternativa, onde você, profissional, fisioterapeuta e massoterapeuta, tendo a devida profissionalização, tendo o devido entendimento, aplicando a técnica correta no seu paciente, pode sim elevar a saúde do seu paciente, gerar resultados reais na vida dele e ser muito bem recompensado para isso. Eu poderia ficar aqui mais 30 minutos falando de mais exemplos de práticas integrativas e complementares. Porém, o que eu quero que frise muito bem e que você reflita é quantas dessas técnicas que eu falei você conhece? Diz aqui para mim nos comentários. E ainda vou além. Quantas dessas técnicas que você conhece, você aplica aí no seu paciente? Então, o profissional que domina essa técnica é o profissional do futuro. Com a técnica que eu aplico nos meus pacientes, eu consegui resultados reais de pacientes que saíram daqui curados, com alta, que tinham dores e inflamações crônicas no nervo ciático. Como você trata aí o nervo ciático aí na sua clínica, no seu espaço, no seu consultório? A forma como você trata o nervo ciático aí na sua clínica tem sim reverberado em saúde, proporcionado mais disposição? Eu estou no sul do Brasil e aqui eu vou falar para você. Esfriou o quanto é comum a procura de pacientes para tratamento de nervo ciático. Como é essa patologia? Tem sim alcançado altos índices na vida humana. E eu te digo que, mediante ao conhecimento que eu tive, a técnica que eu faço nos meus pacientes, como eu percebo índices altos já na primeira sessão, né? 70, 80% de melhora. E o mais interessante é você entender quais são os pontos que você ativa. O nervo ciático, como ele fica entre músculo e osso, automaticamente essa lesão, ela dói paulatinamente no paciente. E o paciente não consegue entender tamanha dor. Ele consegue muitas vezes te mostrar a área, mas a hora que você começa a fazer o diagnóstico de palpação, já ali você identifica o tamanho, né, dessa inflamação e mediante a esse diagnóstico você consegue entender o tamanho da área que está a inflamação. Porém, quando você entende dessas práticas integrativas e complementares, o quão faz sentido você entender o corpo como um todo, o quão faz sentido você entender não só a base e final de nervo ciático, mas faz o total sentido do conhecimento da anatomia e fisiologia humana para você poder tratar o seu paciente como um todo. E você deve estar se questionando aí, né? Nossa, mas será que eu vou ter que estudar todas essas práticas? Será que eu vou ter que ter o conhecimento de cada uma dessas práticas complementares? Eu vou ter que conhecer prática integrativa por prática integrativa. E eu já te adianto que hoje existe um método, que é o que eu uso nos meus pacientes, que tem sim elevado saúde com resultados reais, depoimentos reais de pessoas que passaram pelas mais diversas comorbidades e o sucesso que elas alcançaram mediante isso, e tudo isso sem uso de medicamento, sem ter que prescrever receita para o paciente sair da sua sessão e passar em farmácia. Você já parou para pensar nisso? Isso te causa o quê? Você tem tido sucesso relevante assim nos seus atendimentos? Eu tenho certeza que você quer ter esse sucesso relevante aí nos seus atendimentos. Diz para mim quantos pacientes você tratou que depois do que você fez, se você consegue mensurar só nesse quesito de nervo ciático,
tá? Diz para mim quantos pacientes você já conseguiu tratar de nervo ciático que a pessoa consegue tempos e tempos de melhora, ou que talvez você tenha levado ele a realmente a ser curado daquela dor. Porque quem tem dor no nervo ciático, eu vou falar para você, eu já tive. É uma dor infernal. Porque o que ela dói, principalmente na hora que você deita na cama para você dormir, ela é uma dor que ela fica te lembrando a todo instante que ela tá ali. Eu costumo dizer que eu já tive dor de dente. Quando o meu ciático nasceu, foi uma coisa assim absurda. Eu não via a hora de fazer a extração. Para mim, a dor no nervo ciático é uma dor que lembra e muito a dor no dente. Só que a dor no dente dói aqui, parece que dói a cabeça inteira. E a dor no ciático, ela não te deixa descansar porque ela dói desde a sua base proximal ali do pé até a base da coluna. É exatamente por todo esse percurso que ela dói. E depende do movimento que você vai fazer, ela trava. Além da técnica que eu aplico aqui, os pontos de palpação, exatamente como eu entendo dessas terapias, dessas práticas integrativas e complementares, além de eu entendê-las, as que mais fazem sentido a essa técnica, tá? Aqui eu vou fazer uma ressalva para você, profissional. Existem pessoas que fazem pesquisas na internet e essas pesquisas desencadeiam várias técnicas. Então a pessoa ela vira aquele balaio de gato. Ela pega um pouco dessa técnica, mistura com a metade da outra e finaliza com a outra. Quando você termina e fala para o paciente, pode levantar, o paciente muitas vezes nem consegue levantar. Por quê? Porque a técnica que você usou não viabiliza a cura para aquela dor que ele vem sentindo. E quando a gente trata de inflamação, principalmente dessa que eu tenho usado em exemplo, que é a do ciático, é algo tão corriqueiro que as pessoas elas começam a sentir aquela dor. Só que quando elas procuram, já estão em estágios avançados, os níveis já estão agudos de tudo isso. Então, quando o paciente chega aqui para mim, eu faço todo esse direcionamento voltado, sim, para a saúde alternativa, visando que o paciente, tenha saúde longeva. Quando eu faço justamente essa análise, eu não posso pontuar uma dor, eu não posso pontuar parte do corpo. Eu entendo o corpo como um todo, traço ali o melhor plano de ação para que realmente o resultado aconteça. Você também tem feito assim na sua clínica? Porque o profissional que domina essa técnica que eu faço, ele domina resultado. E o profissional que domina resultado é o profissional do futuro. O jeito certo de se executar a saúde alternativa é você utilizando aliados, Como eu faço no meu paciente quando se trata de nervo ciático, eu utilizo algumas terapias complementares, algumas dessas práticas que realmente fazem todo sentido. Além da palpação, além de eu entender da medicina tradicional chinesa, um pouco da soma dos gatilhos dos pontos energéticos, do que você pode usar do corpo contribuindo para o próprio corpo, cromoterapia, de repente ali você pode fazer uma liberação miofacial, dependendo sim do estágio da dor e da inflamação que o paciente chega para você. E essa dor, eu costumo dizer que é o seguinte, existem pacientes que já chegaram para mim que chegam assim, mancando, com muita dificuldade de andar. E essa dificuldade, principalmente para fazer movimentos corriqueiros, movimentos do dia a dia, como fazer mesmo a passada, É direito e pé esquerdo, todo esse movimento que é, entre aspas, normal, o cérebro bloqueia a ação. E ainda vou te dar aqui mais um outro exemplo que é muito comum e com certeza já aconteceu aí com o seu paciente. O nervo ciático, normalmente, ele vai ali fazer a inflamação, na perna direita. Mas o que acontece? O nosso cérebro, ele trata de um dispositivo que é tão interessante que automaticamente ao seu paciente sentir muita dor na perna direita, ele transfere por ação cerebral os movimentos, a maior participação do outro lado.
do lado esquerdo. Então é muito comum o paciente vir com o nervo ciático inflamado e eu notar na outra perna o quão mais inflamado tá por conta dessa predisposição cerebral. Para ficar mais claro para você, é exatamente assim, ó. Ele usa mais o lado direito do corpo. Porém, ao se tratar desse movimento repetitivo, o cérebro transfere toda a responsabilidade para o outro lado do corpo. Isso sem que o paciente se dê conta. Então, automaticamente, ele passa todo o peso maior para o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo é o lado onde ele vai dispor de muito mais mobilidade e ação, poupando o lado direito. Acredito eu que agora ficou claro para você entender, certo? Então, ao fazer essa poupação, ao poupar o corpo de ter repetidas vezes esse tipo de dor, mostrando para ele onde está essa inflamação, mostrando para ele o quão dolorido está, ele faz essa troca. Então é muito comum a pessoa vir e falar assim, ó, tá doendo muito na perna direita, na alça ali dos glúteos, no meio da coxa ou na lateral da coxa, panturrilha, conhecida também como segundo coração, e o quanto a panturrilha tem ligação direta com o nervo ciático, né? O quanto essa função de ser o segundo coração favorece o entendimento do profissional que atua com massoterapia, o profissional que atua com fisioterapia, o quanto esse conhecimento anatômico da panturrilha favorece o seu paciente, favorece a melhora do seu paciente. A panturrilha, ela é vista como o segundo cérebro. E por que ela é vista? Imagina só, todo o sangue desce e tem que vascularizar até a área dos pés. Porém, esse sangue ele precisa retornar. E quem que ajuda, quem que contribui muito para que esse retorno venoso aconteça com eficácia é a panturrilha, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo também, para eu poder trazer essa parte anatômica e o quanto a panturrilha contribui, não só para o nervo ciático, que é o que eu estou falando para você, mas contribui muito para outras patologias, outras comorbidades, outras dores que o seu paciente possa vir a ter. Continuando o raciocínio clínico sobre nervo ciático, você conhecendo anatomicamente a panturrilha, o quanto isso pode sim trazer resultados reais para o seu paciente. Você fazendo a ativação correta, você fazendo a junção das técnicas necessárias, porque foi-se o tempo que a gente aprendia uma técnica e aquela ali ia ser a única, a mais precisa. Com a evolução da ciência, eu me comprometo sempre num estudo contínuo. Por quê? Porque eu entendo que, além da mudança quase que diária no termo de ciência, de conhecimento, de aplicabilidade, nesse tema de saúde alternativa, onde eu tenho me especializado nesses últimos 5 anos, tem sim sido uma virada de chave na saúde, como as pessoas têm entendido e aceitado que a saída para a saúde não é fármaco. Isso me deixa muito feliz. A saída para a saúde é a saúde alternativa, é você entender do corpo, entender quais são os gatilhos que você tem que tocar e utilizar isso de volta para o corpo, sabe? É como se você entendesse um tanto mais do que a sua mente, o seu cérebro é capaz de fazer. Nesse exemplo que eu dei de um paciente com nervo ciático inflamado, você entendeu o quanto tudo isso significa e como você faz para aplicar. Porque se você conhece a técnica exata, você aplica. Se você tem conhecimento anatômico, você sabe qual é a raiz do problema, você sabe por onde você deve começar. Se você entende de saúde alternativa e o benefício que você quer passar para o seu cliente é sim o resultado, você vai buscar o caminho que melhor vai atendê-lo. E quando você entende que aqui o seu dar valor, né, o seu gerar valor, ele vai te conectar com o profissional do futuro que você quer ser, aí sim começa o jeito certo de você se executar a saúde alternativa, buscar sim os melhores aliados. E agora eu acredito que você deve estar se questionando mais uma vez, né,
sobre quais são as terapias fora a que eu exemplifiquei, que eu ativo, atuo e conquisto resultado nos meus pacientes. E isso é um tema totalmente útil e duplicável. Quando eu entendi, diante do quando o paciente estava deitado aqui, exatamente por onde eu deveria começar, como eu comecei, como eu obtive sucesso, tudo isso eu vou dar uma aula em breve. E se eu fosse você, eu ficava ligado já nos conteúdos. Porque quando o paciente está exatamente deitado aqui para mim e a sua queixa tem feito o maior sentido ou total sentido diante do meu conhecimento, com um plano traçado em mente, eu já executo. Ao executar, o sucesso é algo que é corriqueiro. E nesse questionamento que eu sei que deve estar passando aí para sua cabeça, mas que será que tudo isso que ela fala, eu já te adianto que muito em breve eu vou dar um aulão, onde eu vou me aprofundar um tanto mais nesse assunto. Então, se eu fosse você, eu ativava as notificações já para você ficar por dentro e não perder nada, nada mesmo, porque um assunto, um ponto que você perder pode te custar o resultado que seu paciente pode ter. E o jeito mais errado que eu tenho visto profissionais fazer esse método ou querer conquistar resultados, principalmente visando o nervo ciático, é a mistura de técnicas na ordem errada. É a não cronologia de alguns métodos. É forma eficaz que você acredita que aquele método possibilita, porém você não tem o conhecimento aprofundado do quão real e do quanto pode ser benéfico para o seu paciente aquele método. E principalmente, quando se termina esse método, qual é o próximo que você vai colocar já na sequência para poder atingir o resultado? Então, o que muitos profissionais erram, eu não quero que você que vê aí o meu vídeo agora, massoterapeuta e fisioterapeuta, erre também. Então, não misture técnicas que você não conhece, não use o seu paciente de cobaia. Pior ainda, quando algum paciente te falar de alguma comorbidade, alguma dor que ele tem, não vá no Google buscar ajuda. Seja assim o profissional que você deseja que te atenda quando você vier a precisar. E se esse conteúdo tem feito sentido para você até aqui, deixa aqui nos comentários para mim quais são as técnicas que você mais tem utilizado para realmente conquistar resultados reais no seu paciente quando se trata de dor no nervo ciático. A dor no nervo ciático é uma dor que abala tanto a estrutura física quanto emocional. E é muito importante você traçar esse paralelo e ter esse entendimento. Por quê? Porque quando o paciente chega para você e ele quer simplesmente fazer uma narrativa do problema dele, da forma como ele vê, como ele, que é leigo, entende, né? Porém, os seus ouvidos têm que estar muito atentos, né, a realmente ouvir o que o paciente diz, entender morfologicamente onde está a dor, qual é o sentido dessa dor, e sim, o seu dever anatômico e fisiológico de tratá-la como um bom profissional da área da fisioterapia e da massoterapia deve sim ser um dever muito presente na sua mente, tá? É muito além de você dizer que resolve, é você resolver. É muito além de você entender, é você praticar e levar ao resultado. É muito além de você conquistar um paciente, é você encantar o seu paciente. E é exatamente isso que eu aplico, uso e conquisto nos meus pacientes. E agora eu vou te ensinar um pequeno passo que vai fazer sim a total diferença na relevância que você tem e teve até hoje, como você foi visto como profissional que trata, né, a saúde alternativa, o quanto essas técnicas têm sido num devido checklist. Então anota aí. Então quando a gente pergunta, né, em entrevista para as pessoas comuns, quais são as duas dores que elas mais se queixam, em primeiro lugar está dor de cabeça, em segundo lugar está dor nas costas, tá? E a dor no nervo ciático, ela pode ter correlação direta com dor nas costas. E esse é o sentido de você conhecer e entender anatomicamente e fisiologicamente o corpo humano. Eu vou pontuar para você exatamente essas três dores
e vou te mostrar pequenos passos que você pode fazer para você dar na direção certa de alcançar o resultado no seu paciente. Todas as vezes que se falar em dor de cabeça, questione 3 pontos. A quantidade de água que o seu paciente toma. Segunda coisa, quais são os alimentos que ele tem ingerido, se ele observa a presença nessa frequência de dor com a administração, com a ingestão desses alimentos. E a terceira, como tratar o sintoma. Quando se fala em cabeça, entenda o seu corpo muito além do órgão. Entenda o corpo do seu paciente muito além da cabeça em si. Entenda o seu paciente como quais são os pontos que eu devo ativar. A alça de pescoço é um dos pontos primordiais que devem ser ativados para que o paciente saia de uma sessão e vá assim embora com 0 dor de cabeça, com um percentual baixíssimo de dor, no qual seja imperceptível. Utilize alças do pescoço. Agora eu vou falar para você de dor nas costas, né? 3 passos que você pode dar aí na dor nas costas do seu paciente para levar ele a ter o resultado de ir embora sem essa dor. Quando você olha toda a estrutura da coluna, você entende que a coluna dá suporte para o corpo. Nesse suporte, o primeiro questionamento, o quão tem sido essa lubrificação entre as vértebras? O quanto aquele corpo está hidratado? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de costas é postura. Parece tão previsível, mas eu percebo quanto tem profissionais que não fazem esse tipo de entrevista, que não questionam os seus pacientes. O terceiro ponto em relação às costas é você entendeu a anatomia, entendeu a localidade da dor, você vai por exclusão. Tem alguma correlação com o nervo ciático? É a primeira delas. Como que a gente sabe se tem alguma ou não? Você entender da extensão do nervo ciático, você entender até onde está o comprometimento dessa inflamação. Ao entender isso, você entende se desencadeia uma dor na outra. Esses pequenos passos parecem pequenos, mas vão te tornar diferentes de profissionais medíocres que eu tenho certeza que você quer fugir de estar no meio deles. E por último, conquistar aquele objetivo de ver o paciente se levantar da maca e ir embora sem essa devida dor. Então, no nervo ciático, como é o maior nervo do corpo humano, é um nervo muito extenso, primeiro ponto a se atentar é: você entendeu a anatomia do nervo, o paciente te posicionou de quais são os locais que ele dói, mas o segundo ponto é palpação. Palpe e entenda onde estão os maiores níveis de inflamação. Ao você entender onde estão esses níveis, já na palpação, você consegue o terceiro ponto, fazer uma liberação miofacial conclusiva, direta, assertiva, para que o resultado aconteça ali no seu paciente. E eu espero de verdade que esses pequenos passos te levem a passos maiores aí nos seus atendimentos e te ajude de verdade nas suas práticas. Um grande beijo, até a próxima!